Hoje você vai entender os 10 principais fatores que levam você a viralizar no Instagram, principalmente através de Reels. Antes de mais nada, já assina o canal, ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que tiver um conteúdo novo, que aqui nesse canal não existe mágica, existe lógica, sempre baseada em dados. Aqui você encontra marketing digital baseado em dados. Vamos lá? Primeiro fator, viralizar é bom? Sim ou não? Inclusive, eu já quero que você coloque aí nos comentários o que você acha. Viralizar é bom, sim ou não? A grande maioria das vezes que eu faço essa pergunta, as pessoas respondem que sim. Mas é importante a gente refletir o porquê a gente quer viralizar. Será que é porque a gente quer ser mais famoso ou famosa, ser mais popular? Ou será que a gente quer ter mais resultado enquanto negócio? A gente quer vender mais? Obviamente que é bom quando a gente viraliza pelos motivos certos. Mas, na maioria das vezes, eu posso te afirmar, as pessoas viralizam pelos motivos errados, porque gostaram de você, gostaram da dancinha, do trend, ou do gatinho, ou sei lá, do meme que você estava fazendo. Isso te atrai seguidores desqualificados, que no dia seguinte não vão engajar em nada do que você vai falar sobre o seu negócio, ou sobre aquela sua especialidade, se você for um creator. Então, fazendo com que o seu Instagram tenha menos alcance orgânico. Quem não engaja dá um sinal negativo para o Instagram e esse sinal negativo faz com que o seu Instagram automaticamente pare de entregar aquele seu conteúdo. Então, assim como viralizar pelos motivos errados é ruim, fazer concurso cuja mecânica é seguir para que você possa concorrer a alguma coisa também atrai seguidores ruins, comprar seguidores também coloca sua gente ruim. Então, todos esses fatores levam você a ter menos resultados depois no alcance orgânico, que não são pessoas qualificadas. Então, a gente precisa resolver de uma vez por todas. Viralizar é bom quando você consegue fazer isso pelos motivos certos. Tópico número 2, a lógica por trás do Instagram sobre os vídeos que viralizam. O Instagram ganha dinheiro com anúncios, certo? Então, a gente aqui, anunciante, paga a conta, porque o resto é de graça. E o que o Instagram se preocupa muito? Por que ele quer muito fazer com que esses vídeos que viralizem continuem viralizando? Porque isso ajuda a reter usuários dentro da plataforma, dentro do aplicativo. E quanto mais pessoas eles conseguem reter dentro do aplicativo, mais tempo elas passam dentro do aplicativo, ou seja, mais anúncios eles podem exibir para essas pessoas. Esse é o jogo de retenção. Quando as pessoas ficam mais tempo, eles têm audiência e retêm essa audiência, fazendo com que o jogo dos anúncios aconteça. Então, quando você consegue criar um vídeo que retém pessoas, esse é o tipo de vídeo que eles vão adorar distribuir mais. Quando você cria um conteúdo que não ajuda a reter usuários dentro do aplicativo, é o conteúdo que vai flopar, que não vai ter entrega orgânica. E por isso, quando a gente faz alguma coisa que entretém, que emociona, que mostra alguma utilidade, tem valor, e as pessoas ficam um pouco mais de tempo naquele vídeo, ou assistem 100% daquele vídeo, e principalmente quando assistem mais de uma vez, esse é o tipo de vídeo que vai, de alguma forma, reter mais pessoas e pode ser que ele viralize. Pode ser que ele entre nas recomendações do Instagram dentro do feed. Terceiro fator, o poder das trends. O porquê que as trends são tão importantes para essa equação toda da viralização? Porque na prática as trends são as conversas em alta. E quando a gente consegue entender que mídias sociais são sociais, que é sobre conversas, ou a gente entra numa conversa existente, ou a gente consegue criar uma conversa. Então, mapear as conversas existentes é mapear as trends que acontecem no Brasil, no mundo ou no seu setor. Não precisa ser necessariamente trends populares. E essas trends, mapear essas trends, faz parte do processo criativo, para que você consiga entrar num assunto com relevância, com lugar de fala, que tenha muito mais a ver com aquilo que você sabe do que só entrar por engajamento. E aí você consegue tentar surfar esse crescimento, esse tópico em crescimento, esse assunto que está em crescimento, esse assunto em alta. Então a gente consegue mapear as trends usando o TikTok Creative Center. Então, apesar de estar falando de Reels no Instagram, se você usar o TikTok Creative Center para entender quais são as hashtags em alta, você vai descobrir também quais são os assuntos em alta do momento. Infelizmente, a gente não tem isso no Instagram e geralmente as trends nascem primeiro lá no TikTok. Então, essa é uma dica importante. Você também pode ver aquilo que está em alta lá no YouTube. Você pode ver as Trend Topics do Twitter. Então, as trends, elas ajudam muito, mas desde que você tenha, de fato, contexto para entrar naquela trend. Não entre por puro engajamento. Quarto fator para você entender sobre viralização é você entender sobre hashtags estratégicas. Hoje em dia, as hashtags
funcionam dentro do Instagram. Muitas pessoas acham que não funcionam mais, mas elas funcionam. Elas trazem impressões adicionais dentro do conteúdo. É claro que a gente pode usar hashtags em vários conteúdos, e no caso do Reels, a gente tem os tópicos. O Reels, ele tem além, você pode usar as hashtags no Reels, mas ele vai além. Dentro do próprio Reels existem os tópicos. Você pode escolher ali 3 tópicos. Quando você faz isso, você está ajudando o sistema a entender sobre o que é aquele assunto, a classificar aquele assunto, para que o próprio Instagram entregue aquele Reels por interesse, para as pessoas que se interessam por aquele assunto. É importante decidir pelas hashtags que as pessoas usam e que elas, de fato, usam para procurar informações ou, de alguma maneira, conectam ali os conteúdos. Você pode, obviamente, usar até 30 hashtags na legenda. Você, na verdade, precisa escolher mais precisamente quais são as hashtags que descrevem o conteúdo, que mostra qual é o seu negócio, qual a sua categoria, que se conecta com uma comunidade e que possa ter alguma relação ali, de fato, com o seu negócio for local. Quinto fator importante para a viralização é sobre músicas em alta. Na prática, músicas em alta, elas têm uma lógica. Primeiro que todo mundo, quando está passando por um Reels, e quando começa aquele Reels com uma música que você conhece, que você reconhece, que é uma música popular, que está em hit ali no mercado, você para prestar um pouco mais de atenção, porque você gosta daquela música, você conhece aquela música. É natural, você já para prestar atenção por 1 ou 2 segundos a mais, pelo menos. Isso já é um fator que ajuda a aumentar a porcentagem de retenção do usuário no vídeo. Então as músicas, elas ajudam. As músicas ajudam a pessoa a sentir alguma coisa, uma emoção, lembra de uma memória, ou reconhece porque ela gosta daquela música, ou seja, gera um pouco mais de atenção e retenção no vídeo. E por isso que elas ajudam, de fato. Agora, não basta você colocar uma música em alta sem ter, de fato, um conteúdo ali que retém a pessoa, que ajuda a pessoa em alguma coisa, que tem alguma utilidade, que não vai, só pelo fato de você ter colocado a música, não vai viralizar, tá? Então, assim, as músicas, elas ajudam por conta dessa estrutura de chamar atenção e aumentar um pouco a retenção pelo reconhecimento. Sexto fator é sobre o tempo de duração do vídeo. Se você fizer um vídeo mais curto, você tem uma maior probabilidade de reter a pessoa nesse vídeo. E de fato, os vídeos curtos de até 1 minuto, 1 minuto e meio, que no caso do Reels, até 1 minuto e meio, ele entra no sistema de recomendação, acima de 1 minuto e meio ele é considerado um Reels, mas ele não entra no sistema de recomendação. Quando você faz um vídeo, então, de 1 minuto, 1 minuto e meio, existe uma chance maior, primeiro, de ser recomendado, e existe uma probabilidade maior de você reter a pessoa. Então, numa lógica muito simples, se você tiver um vídeo de 10 segundos, há uma probabilidade muito maior da pessoa assistir os 10 segundos. Se você tiver um vídeo de 60 segundos ou 90 segundos, existe uma probabilidade menor das pessoas chegarem até o final. E por que isso é tão importante? Porque o Instagram leva em consideração o tempo de retenção no vídeo para entregar esse vídeo. Para que ele entre no sistema de recomendação, o Instagram leva em consideração se a pessoa assistiu pelo menos 25% desse vídeo. Se há uma chance dela ter assistido 25% ou mais, ele começa a distribuir mais esse conteúdo. Se as pessoas, em geral, estão assistindo pelo menos 25% desse vídeo, desse Reels, ele começa a ser mais recomendado. Então, pense sempre em tentar criar uma mensagem que seja passada o mais breve possível. Mas isso também tem a ver com edição. Você pode usar técnicas de edição para diminuir o seu vídeo. E esse é o nosso 7º fator, que são as técnicas de edição para você reduzir o tamanho do vídeo, porque isso aumenta a retenção, aumentando a retenção, você aumenta a distribuição. Mas as técnicas de edição também servem para que você consiga chamar a atenção e consiga aumentar a retenção. Se você não conseguir chamar a atenção nos seus primeiros segundos, você não vai ter retenção, consequentemente, as pessoas vão pular o vídeo. Então você pode ter feito o melhor vídeo do mundo, aquele vídeo que tem um conteúdo maravilhoso. Se você não chamou atenção, nada adiantou, você gastou tempo e energia à toa. Só que para chamar atenção, obviamente você tem que começar com um título, um headline, algum título que faça uma pergunta, que seja polêmico, ou que gere uma curiosidade, para que a pessoa queira avançar no vídeo. Por exemplo, 10 principais fatores para viralizar no Instagram usando Reels. E o último fator é o mais importante. Só o fato de eu ter falado isso, ter colocado isso numa headline, ter começado o vídeo dessa forma, faz com que você queira chegar até o final para entender quais são os 10. Então, sempre que a gente usa o tipo lista, né, que começaram um título com um número, e quando a gente fala que o último é mais importante, aumenta a chance das pessoas
quererem avançar e ficar até o final. Então, chamar a atenção é muito importante, são técnicas de edição, você vai ter que escolher esse título, headline, a forma como você coloca isso na tela nos primeiros segundos. Depois, na edição, cortar os respiros, para que você, obviamente, diminua ali. Aquele vídeo que de repente tinha 60 segundos, você consegue reduzir para 45 segundos, só cortando respiros. Respiro significa as pausas entre as falas, né? Então a gente consegue reduzir. Outra técnica também de edição é você fazer B-rolls, é você usar vídeos que não necessariamente são vídeos meus, pode ser vídeos de bancos de vídeos, ou pode até ser vídeo meu fazendo outra coisa e tal, mas que ajudem a gente a contar aquela história, porque se eu estiver contando uma história e tiver altos e baixos, ou seja, se eu mudar de cenário, se eu mostrar uma outra imagem que ajude a contar aquela história, vai retendo mais a atenção das pessoas ao longo do processo, ao longo do vídeo. Se eu ficar parado, monótono, se não tiver nenhum tipo de zoom para frente, um zoom out, um zoom in, um zoom out, se não tiver uma transição, se não tiver um corte de câmera lateral, se a gente não tiver esses tipos de edições, fica monótono, as pessoas começam a achar chato. E aí a galera tende a ir embora. Então o fato objetivo é que dentro da edição você consegue ajudar na retenção. Ajudando na retenção, chegando a 25%, você aumenta a distribuição. Oitavo fator, gerar identificação e emoções dentro dos vídeos. É muito importante quando você for pensar no roteiro, no conteúdo desse vídeo, você pensar de fato em algum conteúdo que vai fazer a pessoa se identificar, ela vai se reconhecer naquele vídeo. Geralmente sketches de humor, a galera do stand-up comedy usa isso pra caramba. Ele usa situações do cotidiano no qual você fala, putz, isso aqui acontece comigo, isso acontece comigo enquanto casal, isso acontece comigo enquanto solteiro. Sempre tem um contexto da sua vida no qual você fala, isso acontece comigo, é a minha cara, eu sou essa pessoa. Então, isso gera identificação, mas também dá para gerar identificação sem ser por esse lado cômico do dia a dia. Você pode gerar identificação com alguma dor, necessidade ou desejo existente. Conhecer bem quem é o seu público funciona por causa disso, porque se você conhece bem o seu público, você sabe quais são as principais perguntas que o seu público está fazendo no YouTube, que está fazendo no Google, ou, de alguma forma, quais são as dores e necessidades, desejos, conversando com esse seu público, conversando com o cliente, conversando com a sua audiência, com o seu seguidor, você vai descobrir o que essas pessoas precisam. E quando você falar daquilo que as pessoas já estão procurando, que as pessoas já precisam, vai gerar identificação. Existe uma ferramenta chamada alsoasked.com. Nessa ferramenta, quando você coloca o seu tópico central, que é aquilo que você faz para vender, por exemplo, ou sobre o tema que você quer falar, ele vai trazer todas as perguntas que as pessoas estão fazendo em torno desse tema. Por exemplo, a gente sabe aqui que viralizar é um desejo das pessoas. E por isso que provavelmente você está assistindo esse vídeo. Não é à toa. Então, se eu começo o vídeo falando sobre viralização, se eu tenho no título sobre viralização, chama mais atenção porque é um desejo das pessoas e faz com que elas fiquem mais tempo. Então eu gerei identificação. E gerar emoção, aí tem a ver com o roteiro, storytelling, a forma como você vai atuar ali dentro do vídeo ou aquilo que você vai trazer como elemento, qual é a mensagem que você quer passar. O nono fator é sobre autenticidade. A autenticidade é cada vez mais importante dentro do Instagram. O Adam Mosseri, que é o head do Instagram, já veio a público algumas vezes falando que eles querem cada vez mais conteúdos autênticos. Diferente lá do TikTok, que copiar não é feio, porque lá no TikTok, se você entra nas trends todas e faz mais do mesmo, não é feio, porque faz parte da dinâmica. No Instagram isso não é bem assim. Até porque o próprio Instagram, ele depende muito de entender quem é o autor desse conteúdo, quem são as pessoas que seguem esse autor, esse perfil, e qual é a relação delas. E aí ele começa a distribuir o conteúdo depois dele ter olhado o autor, os seguidores, e aí que ele vai olhar o post, o que tem nesse post e tudo mais, né? Então, assim, quanto mais autêntico for o seu vídeo, dentro, obviamente, de tudo que a gente já falou daqui para trás, é importante, porque realmente você vai chamar a atenção, as pessoas vão te seguir porque você tem uma assinatura, você tem algo único. É como o Kabilame, sabe aquele que faz assim? Ele mostra as coisas, né? Que a galera mirabolante, ele vai lá e faz de uma forma simples, faz assim. Aquilo é ser autêntico. Ele criou, isso é uma assinatura dele, ele criou esse modelo, ele criou esse jeito. Ou o Zack, que faz aquelas ilusões, parecem ilusões, mas é tudo edição de vídeo, jogo de espelho e tudo.
isso é a assinatura dele, isso é a forma dele, isso é autêntico. Então você pode seguir trends, mas sempre deixe muito claro a razão pelo qual você é a melhor pessoa para falar daquilo, você é a melhor pessoa para passar aquela informação, do seu jeito, da sua forma. E aqui, por exemplo, a minha forma, o meu jeito é sempre com lógica, é sempre baseado em dados. Isso é minha assinatura, isso é o que é autêntico sobre mim, e é isso que faz com que muitas vezes os meus conteúdos cheguem adiante e as pessoas reconhecem esse conteúdo sempre que ele aparece de novo. Isso ajuda muito a você, de alguma forma, viralizar depois de um tempo. Porque conforme você vai manter a frequência e consistência com essa assinatura, com essa autenticidade, as pessoas que já te seguiram antes, que já viram seu conteúdo antes, elas geram um reconhecimento muito mais instantâneo. Ou seja, tem muito mais atenção rápida, faz com que a atenção rápida gere depois, como próximo passo, a retenção. Facilita o processo para você ter mais distribuição dentro do Instagram. E o 10º fator é interagir com as pessoas, é gerar diálogo. Os melhores conteúdos são aqueles que estimulam o diálogo. Como eu falei há pouco, que as mídias sociais são sociais, é sobre conversas. Ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. Sempre que você está criando um vídeo, um Reels, que tem essa intenção de distribuir mais, né? E aí você pode trazer uma dor, uma necessidade, um desejo no headlines, pode trazer uma polêmica, pode trazer alguma curiosidade, mas necessariamente é legal você também, ao longo do vídeo, pedir para as pessoas darem a opinião delas, comentarem, colocarem ali um aprendizado que ela teve. Você pode interagir com as pessoas. E o próprio título, a própria headline desse vídeo pode já ser estimulante o suficiente para as pessoas quererem dar a sua visão, a sua opinião no comentário. Quanto mais engajamento você tem em um conteúdo, maior vai ser a sua distribuição, porque o engajamento é um sinal positivo de que aquele vídeo, de que aquele conteúdo vai ajudar a reter mais pessoas na rede. Você já entendeu essa lógica. Então, quando você tem mais likes, quando você tem mais comentários, você consegue chegar adiante nessa distribuição. E tem uma técnica aqui super legal que você pode aplicar. Sempre que alguém comentar o seu vídeo, você pode comentar de volta, respondendo e fazendo uma pergunta no contexto. Se você visitar o perfil o perfil dessa pessoa e a bio dela e ver o que ela faz, você pode responder de forma mais personalizada. O que gera o quê? Faz com que a pessoa volte para responder, gerando mais uma impressão do vídeo, mais uma visualização daquele vídeo para aquela pessoa, aumentando a retenção, porque enquanto ela está respondendo o seu comentário, o vídeo está rolando em looping praticamente. E esses foram os 10 principais fatores para você viralizar no Instagram através de Reels. Viralizar pelos fatores certos, pelos motivos certos, porque você já entendeu lá no primeiro fator que não dá para viralizar pelos motivos errados. Não pode ser apenas por popularidade. Tem que ser por, primeiro, autoridade, autenticidade. Bom, eu quero que você coloque aqui nos comentários também quais desses 10 fatores te ajudou mais a explodir a cabeça aí, te trouxe mais insights, aquilo que você vai colocar em prática hoje, amanhã, que provavelmente já vai te dar mais resultados. Aproveita também, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos sobre a lógica por trás das mídias sociais. Eu vou deixar aqui outros vídeos para que você possa entender essa lógica por trás do Instagram. Aproveita e assiste lá.